Olá, queridos, tudo bem? Hoje é domingo, é o dia do Senhor, primeiro dia da semana, quando nos lembramos da ressurreição de Cristo. E é muito bom podermos estar reunidos enquanto igreja, congregados para adorar o Senhor. De qualquer forma, eu gostaria sugerir que você separasse um tempinho no seu dia de hoje para meditar na palavra do nosso Deus, para você ler o texto bíblico e meditar na sua palavra. Nosso texto hoje está lá em Lucas, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo de número 9. Lucas 13, do 1 ao 9. Faça a leitura aí na sua casa e volte aqui para a gente poder meditar brevemente nesse texto. Jesus começa a olhar para aquelas pessoas e tinha muitas pessoas que estavam ali que falavam de algo que tinha acontecido, de alguns homens galileus. Diz assim o versículo 1, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício deles. Pilatos havia sacrificado, matado alguns homens, e pegar o seu sangue e misturar ali com os sacrifícios pagãos. Ou seja, havia, além de matar aqueles homens, persegui-los e matá-los, tinha profanado ainda, vamos dizer assim, o seu sangue, misturando nos sacrifícios. Jesus responde algo para aquelas pessoas que talvez pudessem estar pensando que são melhores do que esses galileus. Esses galileus que morreram aqui deviam ser de fato pessoas malditas, amaldiçoadas, mas nós somos melhores. Olha o que Jesus diz no versículo 2. Pensai vós que esses foram maiores pecadores do que todos os galileus por terem parecido essas coisas? Jesus olha e fala o seguinte: olha, vocês acham que eles eram piores do que os outros? Eles eram maiores pecadores? Ou seja, eles eram piores? Não, versículo 3. Eu vos digo, antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. Jesus fala de forma dura e direta. Vocês estão escandalizados com isso? Vocês vão perecer todos iguais se vocês não se arrependerem. Versículo 4. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou foram mais culpados que todos os habitantes de Jerusalém? Não vos digo, antes não vos arrependerdes, todos de algum modo perecereis. Jesus mostra para esses homens que todos são pecadores, que todos são igualmente pecadores. E que, se não houver arrependimento, se não houver fé, se não abandonarmos o nosso pecado, todos iremos perecer, de um jeito ou de outro, sacrificados, mortos por Pilatos, uma torre caindo sobre eles, de uma maneira ou de outra. O final é sempre o mesmo: é a morte, é destruição, é dor, é sofrimento, sempre será o mesmo. E não somente a morte física, mas principalmente a morte eterna. Ele então passa a contar uma parábola, é como uma figueira, e ele compara assim esses homens e todos os homens. É como uma figueira que é plantada e dela não se colhe frutos. O que o dono vai dizer? E o dono aqui representa o próprio Deus. O que o dono vai dizer? Eu vou cortar essa figueira e vou lançar no fogo. Por que ela está ocupando a terra ainda? Ela não produz nada. Perceba, os homens sem Cristo, os homens estão mortos espiritualmente. São como árvores que não produzem frutos, não servem para nada. Estão ocupando a terra, estão ocupando os lugares, estão em tantos lugares, mas não produzem o fruto de justiça, um fruto de salvação. Não há o fruto do Espírito nas suas vidas. Mas se essa mensagem é dura, primeiro que mostra que todos nós somos pecadores, segundo que mostra que o destino de todos os homens é a destruição eterna, também há um traço, um ponto de esperança. O viticultor fala assim: Senhor, deixa, eu vou cavar ao redor dela, vou colocar nutrientes em estrume, eu vou tratar, se ela der fruto, bem, se não, eu vou cortá-la. A mensagem do evangelho está sendo pregada. É o viticultor, Cristo, trabalhando ao nosso redor. É o seu espírito falando aos ouvidos dos homens. É ele cavando ao redor, colocando os nutrientes necessários para que as árvores frutifiquem. Aquelas que frutificarem serão tratadas pelo Senhor da terra, com amor, com benignidade. Mas aquelas que não produzirem, apesar de terem sido expostas ao evangelho, estarem ouvindo tantas coisas, serão cortadas. Novamente, Jesus apresenta os homens em dois grupos de pessoas. Dois grupos. Aqui a figura é a figura da figueira que representa isso. Aquela figueira que frutifica e a figueira que não frutifica. Todos nós somos pecadores. Não há nenhum de nós que seja melhor do que os outros. Todos nós somos pecadores. E o destino de todos nós é o mesmo, a destruição eterna. Mas o Senhor dá uma esperança. A mensagem do Evangelho, a mensagem que nos chama a dizer: arrependam-se para que não pereçais. Arrependam-se para que não pereçais. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, meus irmãos. Cremos no Senhor, fomos salvos por Ele,
Nosso destino eterno já sabemos qual é. Ele vai nos garantir, nos preservar até o final. Mas temos ainda que olhar para os nossos corações e perceber se ainda não há figueiras estéreis. A história fala sobre a vida do homem, mas nós podemos olhar isso de forma um pouco mais particularizada. Será que não há figueiras estéreis nos nossos corações? Nosso relacionamento com o próximo, ou talvez o nosso relacionamento com alguma pessoa específica, a nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com o corpo, a nossa relação com a igreja, a nossa relação, o que for, pode ser uma figueira estéril. Deixe o Senhor trabalhar para que ela possa produzir fruto e não ser cortada. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos conduza nessa direção. Há muitas pessoas ao nosso redor que ainda são como figueiras estéreis e que precisam ouvir essa mensagem. O viticultor quer tratá-las e eu e você somos os instrumentos nas mãos dele para que eles possam ouvir essa mensagem e que possam crer e crendo possam produzir e produzindo possam viver. Que o Senhor nos use para a sua glória. Amém.